Sejam muito bem-vindos, aqui Danilo Zambuja, estamos começando aí nosso primeiro episódio do nosso podcast Foi Lá e Fez, hoje com convidados aqui de Porto Alegre, empreendedores natos aí que estão no campo de batalha fazendo uma história muito legal para compartilhar com a gente. Esse nosso podcast é um projeto que nasce de iniciativa minha e do Rafa, tentando trazer para vocês um pouquinho de vida real, um pouquinho de quem está lá nos bastidores, fazendo as coisas darem certo, gerando emprego, gerando renda, fazendo a engrenagem do nosso país girar, para que todos vocês estejam sempre antenados e aprendendo um pouquinho e colocando em prática na vida de vocês, no negócio de vocês. Então, quero começar aí apresentando aí também o Rafa, que está começando aí nessa empreitada com a gente de empreendedorismo e trazendo para vocês um pouco de conteúdo sobre esse segmento. Rafa, te apresenta aí pro pessoal que não te conhece. Tudo bom? E aí, gente? Prazer, começando em um novo projeto, recebendo pessoas tão importantes, né? Nisso que o Danilo falou, que a nossa função aqui é tentar ajudar alguém que esteja aí do outro lado com dúvidas, com problemas e mostrar que é possível, né? Dentro de conversas, conselhos e de possibilidades. Coisas que a gente, né, se alimenta todo dia e a gente não imagina que por trás sempre tem alguém que tá fazendo essa roda girar. Então, é um projeto novo, espero que vocês gostem. E, né, vamos apresentar o pessoal aqui, começando nesse alto nível aqui. É isso aí. Então, gente, hoje a gente vai trazer uma pauta bem importante para seja quem está começando a empreender ou quem já está bem avançado, falar sobre a parte tributária dos negócios, que é um assunto que muitos de nós, empreendedores, acabam não olhando, né? A gente vive num país onde a maioria das pessoas que empreendem é por necessidade, então o baixo planejamento, muitas vezes não olha o que está pagando, se está pagando certo, está pagando errado. Então eu quero trazer para vocês aqui hoje. Hoje a gente está aqui com os fundadores da Marpa Gestão Tributária, que possui matriz aqui em Porto Alegre, filiais no Paraná, São Paulo e Goiânia. Com mais de 2.000 clientes atendidos, revolucionou o mercado tributário, por levar de forma simples e clara a empresários os benefícios e clareza sobre os tributos pagos, identificando inconsistências e recuperando caixa para as empresas, gerando assim um benefício financeiro para diversos setores. Através da metodologia 3R, reorganizar, recuperar e reduzir, a MGT consegue identificar em 5 dias úteis as oportunidades da empresa, fazendo um diagnóstico ao empresário com a finalidade de recuperar o passado e corrigir o futuro. A MGT é composta pelo sócio Eduardo Bitelo, diretor jurídico, Michael Soares, diretor executivo, Valdomiro Soares, sócio fundador do Grupo Marpa, e Roberto Jus, sócio investidor. Conta com uma equipe multidisciplinar de aproximadamente 150 pessoas distribuídas nas áreas jurídica, fiscal, comercial e administrativa. Então, boas-vindas aí o Eduardo Bitelo e o Michael Soares. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade, Rafa e Danilo. Para nós uma honra estamos aqui com vocês. Justamente, tu falou de uma forma muito simples e a forma como a gente gosta de se comunicar com o mercado. Eu achei fantástico até o próprio título do podcast de vocês, Foi Lá e Fez. Né? Isso até é um mantra meio do Eduardo. Eu sempre coloco o nome meio do Eduardo, porque a gente está à frente da operação. Então, foi justamente assim a forma como lá atrás, em 2016, quando a gente fundou a MGT, a gente pensou, né? Vamos lá e vamos fazer. Né? Então, de fato, as pessoas acabam sempre pensando nisso, né? Até quem está nos ouvindo. Primeiramente, deixa eu me apresentar, nem acabei me apresentando, já antecipei, quem gosta de falar, começa a falar e não para mais, né? Então, eu sou o Michael Soares. Lá em 2016, quando eu conheci o Eduardo Bitelo, a gente entendeu a necessidade das empresas, porque eu trabalhei 21 anos com meu pai, que é o Valdomiro Soares, ele é fundador da Marpa, né? Marpa Marcas e Patentes, e lá eu comecei a entender e ver algumas dificuldades que os empresários acabavam tendo, né? Então, o empresário tinha muita dificuldade. Puxa, o caixa da minha empresa está apertado, os tributos estão me atrapalhando, enfim. E aí, numa rodada de negócio, quando eu conheci o Eduardo tinha uma pegada mais ou menos como eu pensava, comercialmente, a forma até de se comunicar e de agir. Eu disse, Eduardo, eu tenho aqui uma oportunidade, tu é advogado, depois o Eduardo vai falar um pouquinho também como é que eu conheci ele, deixar isso para ele falar também um pouco. E aí foi a forma como a gente viu de como a gente se comunicar com o mercado. Foi justamente isso também, a gente foi lá e a gente fez. Então a gente criamos uma metodologia de trabalho, que depois ela foi ser batizada com os 3 R's,
Mas o interessante foi que lá atrás a gente já tinha isso no nosso HD, vamos chamar assim, a forma de comunicar, de uma forma simples. Porque hoje o empresário, né, até nós, a gente precisa, quanto menos falar, melhor para as pessoas entenderem. Então, se eu despejo aqui um monte de matéria jurídica aqui para vocês, teses, vocês não vão entender nada. Né? Tem que estar nos ouvindo, não entende nada. Exato. Então, eu tenho que o quê? Forma muito simples. Rafa, foi muito conhecido no meio do futebol, mas justamente no final das contas, o que o torcedor queria ver? O gol. Então, exatamente. Ou seja, simples. Cara, o que tem que fazer? Vai fazer gol. Né? Agora, como tu chegou até a área para marcar aquele gol, eu não queria saber, eu queria saber o gol, né? Então, de fato, é isso, né? O empresário quer saber isso, tá? Para em pé a operação, tem gol ou não tem gol? Né? Então, foi isso. Então, primeiramente, novamente, obrigado pela sua oportunidade. Dei esse pitch aí, mais ou menos, pra gente conversar inicialmente, mas para nós é uma honra estar aqui, novamente, levando um pouco da nossa experiência e da MGT, e obrigado de coração aí pelo convite. Que isso. Obrigado, Rafa, Danilo, aí, pelo convite. A gente fica muito lisonjeado, nós da MGT aqui, poder bater um bate-papo. A gente promete que não vai ficar falando muito sobre tributário, um assunto muito chato. E quando eu vi o Rafa aqui na entrada, aqui, me lembro do Rafa desde o tempo que foi um dos dias mais, pra quem não sabe, eu já falei, né, eu sou gremista. Eu também. E eu me lembro daquele gol dele lá no Morumbi contra o São Paulo, que a bola ele chuta de fora da área e passa. Ele tinha um dos argumentos que eu mais tinha contra... Exato, né? Ali acabou. Como a vida dá tantas voltas, volta, né? E agora tô com o Rafa, que é uma simpatia aí, legal que tá participando, né? Não podia deixar de contar, porque pra todos os gremistas aquele dia dói ainda. Então tu me xingou naquele momento. E aí vi aquela bola entrando, e tava secando no início, mas tirando brincadeiras à parte, estamos muito felizes de estar aqui e poder participar aí, poder tocar bastantes ideias, não só sobre o tributário, e sim aquelas situações que acontecem na vida, no dia cotidiano de todos os brasileiros, empresários, né? Que é muito difícil, não só a parte tributária, mas no seu dia a dia, o que pode levar ou não uma empresa a alavancar. A gente atendeu, como o Danilo colocou, mais de 2.000 empresas, e a gente atendeu, eu e o Maico, pessoalmente, eu acho que 30%, 40%. A gente conhece bem o dia a dia, como até a gente brinca o chão de fábrica, né? Eu acho que isso é um diferencial. E até é engraçado, semana passada nós estávamos em Goiânia e pergunto, uma diferenciação nossa para o mercado, né? Eu até estava falando no final de semana, estava me perguntando, acho que é bem legal, porque apesar do cargo, ser diretor, ser isso, eu acho que o que vale é entregar o resultado, né? Então o Mike colocou gol, eu só acrescentaria também que conta no futebol é o título, né? Então o jogador é reconhecido pelo título, né? Pega o Rafael Sobis aí, quantos títulos ele ganhou? Eu já me lembro dele pela Libertadores, então... Sim. Né, daquele ano, fazendo acontecer, eu acho que foi escolhido, se não me engano, o jogador da Libertadores. Né? Sim. E então, o que a gente estava fazendo em Goiânia? Nada mais, nada menos do que panfleteando. Né? Então, às vezes é fácil. As pessoas perguntaram, por que você alcança o nível? Tu faz o simples e faz o básico. Ou vai aquilo que ninguém quer fazer. Então, ninguém imagina, por exemplo, lá no advogados, empresários, vendedores, e a gente estava com a nossa equipe toda do stand, panfleteando e mostrando a importância tributária. Então, acho que isso é legal. E até palestramos, né? Então, a gente foi bem bacana. Então, acho que isso é um diferencial. Acho que você tem que fazer o simples, fazer e não ter vergonha. Né? Se perguntar quantas pessoas hoje panfleteiam numa feira, tu vai dizer, quase nenhuma, ou quase ninguém tu conhece. Eu, por exemplo, perguntei para várias pessoas, e tanto, não do ramo do direito, outros, troquei uma ideia com o cara, o que você faz diferente? Cara, tá panfleteando em Goiânia. Passamos 3 dias panfleteando. Legal. Então, acho que isso te traz informação. Se a tua atividade, ela tem representatividade, né? E toda atividade tem, né? Se tu perguntar, tu pode trazer informação. Então, a gente, aqui no podcast, foi lá e fez com um nome também, concordo com o Maicon, em gênero, ganhou um número que é muito legal, que é vai lá e faz, né? Exato. Então, a gente está aí para contribuir e contar um pouco da nossa história e tentar ser menos juridiquês, com certeza. Cara, acho mostrar o percalço do dia a dia e trazer de uma forma clara, simples e objetiva, até do livro, tudo que a gente alcançou em 6 anos. Que o pessoal fala, né? É pouco, né? Eu disse, mas é que a gente compara a idade de uma empresa e a idade de uma pessoa. Não dá para comparar, né? A idade média de uma empresa é 1 ano, né? A idade de uma pessoa vai 90 anos. Então, uma empresa que já passou 2, 3 anos, ela é considerada já uma vida útil.
Perfeito. Então, Claro. tu passa muitas coisas no dia a dia. Então, 6 anos que a gente brinca, a gente trabalha dia a dia, né? Sim, Então, a gente sim. tem muita coisa muita pra coisa. contar, conhecer muitas pessoas, e isso é bacana, né? Isso faz a gente crescer, a gente acaba enobrecendo, e a gente tá aqui para contribuir aí. Esse bate-papo, espero que seja para todos os ouvintes, para todos, seja bem, Concordo. bem legal. Concordo. É 6 anos e uma pandemia no meio, né? Então, pode considerar aí que tem muita experiência aí, né? E aproveitar que vocês deixaram já, né, a deixa, eu queria saber um pouquinho como é que vocês se conheceram, como é que se montou esse negócio aí, vocês dois juntos aí. Puder falar um pouquinho de como foi. Mas eu também, antes disso, eu queria ver, tá chamando a atenção da gente, essa coisa é pra nós, é pra audiência. O que É um temos aí? presente para vocês. Olha aí. Pega aí. Posso? Claro, Com deve, licença. com certeza. Temos aí. Danilo e Rafa. Olha aí. Sobes é um livro que a gente lançou no final do ano camiseta. passado. 1 bilhão de motivos Aí. para entender e aplicar nossos 3 R's, que é a nossa metodologia: reorganizar, Obrigado, hein? recuperar e reduzir, né? Que dá para aplicar não só na parte jurídica, ou em qualquer tipo de segmento de empresas. E um energético, que também é nosso cartão de visita, que a gente entrega, toma, né, Maicon? Eu vou fazer as honras, pode ficar. Tá até gelado já. Então, Trouxe pode gelado ser. pra gente poder aproveitar e dar mais energia ao programa. Hein? Aí, tomar ao boa, vivo, beleza. Beleza, vai. Então tá. Deixei até minha... Esse é açúcar. Esse. Essa aqui é xícara que nem o do Jô Soares, ninguém sabe o que tem dentro aqui. Aí. Que massa, que massa. Mas vocês sabem que tipo assim, claro, obrigado pelos presentes. Vou tomar e vou ler, pode ter certeza disso. Acho que nesse mundão que eu tô aí de querer aprender coisas, isso vai ser muito bem-vindo, vai ser válido, né, pro meu futuro. E além dessa pergunta que o Danilo fez, eu acho que vale um comentário. Não acho que a idade não importa muito, né? Ajuda muito mais a valorizar o que vocês fazem, porque, teoricamente, né, para esse mundo empreendedor, pouco tempo e tantas conquistas, isso valoriza. Eu acho que isso ninguém é proibido de sair ganhando já no começo. Então, saber que vocês são o que são hoje em tão pouco tempo, por qualidade, por excelência no trabalho, e não é eu que estou falando, né? São as pessoas. Porque se vocês não fazem bem, né? Se não são eficazes no trabalho, não tem jeito. Então, vocês são grandes sim, vocês são exemplo. E mais, né? Se vocês estão ajudando empresas, a gente fala da máquina girando, vocês estão ajudando uma empresa a estar bem, vocês estão ajudando uma empresa a crescer, vocês estão ajudando uma empresa a ter mais funcionários, e por consequência, vocês estão alimentando mais famílias. Então, é uma coisa que a gente Formando fala o melhor empresário, né? Empresário então ajuda muito, né? É educativo, né, cara? Totalmente. Então, as pessoas, eu acho que é importante não ver só o gol, né? Mas ver tudo que gira em volta disso. Então, é super importante deixar isso bem dito, porque vocês são muito maiores do que a gente imagina, e vocês estão ajudando muita gente e muita família. Verdade. Eu vou pegar o meu. Bom, Rafa, obrigado. Foi pontual, até tu falou alguns tópicos agora aí que até me levou a minha primeira fala, né? Claro, é importante, sim, claro que o gol, né? Mas o empresário, na hora que a gente vai lá entregar o gol pra ele não quer saber como a gente fez o gol, né? Sim. Mas, enfim, é justamente isso. Mas tu falou e me deu aqui um déjà vu aqui, que é o seguinte, né? Eu comecei a trabalhar com meu pai aos 14 anos de idade, né? Então, perguntar a minha formação, eu sou vendedor, né? Então, eu gosto de vender. Então, é isso que eu gosto de fazer e é isso que eu me identifico. E trabalhando com ele, ele sempre me pegava no final do dia e dizia, me traz os cartões de visita das empresas que tu visitou. E aí eu tinha uma caixa de sapato e ele colocava todos os cartões de visita. Eu chegava no final do dia e dava para os clientes, né, que eu tinha visitado, batido porta a porta, fazer o verdadeiro PAP, né? E aí... PAP. E ele, de fato, ele não ligava para todos os clientes, mas ele pegava 1, 2 clientes dali e ligava, perguntou se eu tinha passado lá. Né? E claro, depois que eu reativava aqueles contatos todos, e já me ligaram para todos que tinha vindo aqui. Então, ali começou, né, aquela instigação nossa, minha, eu digo, pelo empreendedor. E quando eu conheci o Eduardo em 2016, nas primeiras reuniões que eu tive com ele, de um negócio que eu vou contar, que eu acabei vendendo uma empresa para o Eduardo, vendedora, né? Acabei vendendo uma empresa para o próprio sócio. Ali eu me identifiquei muito com ele, da forma dele se portar em mesa e da forma como ele se comunicar, né? De uma forma bem simples, assim, usando palavra bonita para se falar.
Porque eu tenho comigo uma coisa, as pessoas que sentam à tua frente começam a falar muito bonitinho, te alisando, ali na frente tem alguma coisa. Então, isso é uma coisa sempre que eu me identifiquei muito com ele à primeira vista, assim, né? Posso falar que foi quase um amor à primeira vista, né? É importante. Então... Não, porque é uma sociedade, né? Claro. Não deixa de ser uma relação, né? Então, de fato, né? E, claro, a gente acabou criando é de uma sociedade, viramos grandes amigos hoje, então, te falo isso, a gente tem um amor, um carinho por ele forte também. Mas, ali atrás, quando eu comecei a ver com o Eduardo isso, eu montei a empresa, junto com ele, convidei meu pai para ser nosso sócio, porque, de fato, eu e ele botar Soares e Bitelo e Soares, né? Puxa, a gente tinha que ter um nome. A minha filha tinha 3 anos de idade, recém 23 anos, então tu imagina, eu saí da empresa porque uma das formas que a gente conversou, eu e ele, foi o seguinte, ele disse, cara, olha só, para dar certo alguma coisa tem que ter foco, né? Então, aí eu abdiquei, imagina, trabalhando 21 anos com meu pai, eu saí da empresa durante 21 anos, então não tinha como dar errado. Tanto que quando o Eduardo a gente sempre fala, né, não existe plano B, é o plano A. Exato. E o plano A tem que dar certo, né? Se tu fez o plano A, tu executou mal ele, né? Então, reativa ele novamente, mas é o plano A, não tem plano B. Muito menos o C, nem pensa nessas alternativas. Que depois eu vou contar também um episódio sobre a pandemia, sobre plano A, B, C e D. E aí foi que isso, poxa, eu com uma filha fazendo 3 anos de idade, eu tipo, cara, eu tinha uma filha, o Eduardo não tinha filha ainda. Mas, pô, não podia dar errado no meu negócio. Minha filha não queria saber se eu tinha ou não tinha condição financeira. E, pô, cara, virou 30 dias, eu tinha cartão de crédito, enfim, como qualquer outro ser humano. Sim. E aí foi que deu certo, por quê? Eu pegava a carteira de cliente da Marpa, Marcas e Patentes, e eu ligava dizendo, olha, eu tenho levar uma posição das tuas marcas. E aí, na verdade, o Eduardo, a gente fazia o efeito surpresa. E aí, de fato, foi usando um pouco aí do título do podcast de vocês, a gente fez. Aí o Eduardo, com toda a expertise na parte tributária, a gente conseguia fazer uma leitura só pelo CNPJ da empresa. A gente via o que o empresário já tinha feito. Porque eu tinha que chegar com um efeito surpresa. Então, além de eu iniciar aquela conversa com o empresário, olha, eu tô te levando, Rafael, um assunto sobre a tua marca. Tu ia me receber. Se eu falasse tributário, tu não ia me receber. Por quê? 2 coisas que o empresário não gosta de ouvir. Tributário, fiscal, né? Imposto. E tudo isso vai afastando. Né? Para na cabeça do empresário, isso é negativo. E isso que é o dever da MGT. A gente está conseguindo converter essas ideias no empresário de ver oportunidade. Mas voltando à minha fala, e aí eu, Eduardo, chegava no empresário e dizia, Rafael, esse assunto aqui tu não fez, né? Então a gente trazia um efeito de surpresa para o empresário. Só que também uma coisa que a gente identificou no andar de toda a carruagem da nossa operação, que muitas vezes eu vinha com a ideia e o empresário, ele tinha um problema. Então ele dizia que o que estava machucando ele naquele momento. E é aquilo que tu vai aprendendo, né, com a outra lado da mesa. E aí o Eduardo, a gente montou a empresa, começamos inicialmente eu e ele, então muitas vezes a gente fazia viagem, saía domingo, voltava sexta-feira, saía segunda, voltava sábado de manhã. E isso foi durante todo o tempo. Te digo que a gente não deixa de fazer isso hoje, mas a gente faz de terça a quinta, constantemente a gente está na rua. E aí, puxa, muitas vezes fechava um processo, fechava um contrato com o cliente, o Eduardo dentro do quarto do hotel, batendo o processo, fazendo toda a peça, e eu indo junto com ele, não sou advogado, distribuir o processo. Então, assim, a gente começou, não tinha banca nem nada, então nos olha assim hoje, puxa, mas ninguém vê a cicatriz por baixo da roupa, né? Exato. Então, estamos aqui vestido de... Esse aqui é um personagem, tu acaba tendo, tu acaba criando isso, porque de fato é a comunicação com o empresário. Perfeito. E aí, eu e o Eduardo começamos aí a estruturar a empresa, né? Começamos a ter condição operacional na empresa, enfim. Meu pai ele fica na retaguarda da empresa, então mais parte do conselho, até hoje junto com a vida do próprio Roberto, depois a gente contar a própria história do Roberto, a entrada. E começamos a botar vendedores na empresa. Vendedores. Aí uma hora, o Eduardo operacionalmente não tinha mais condição. Irmão, tô avançando, depois tu toca a tua fala, tá? Pode. Sim. Toca Brasil. E aí não tinha mais condição, a gente começou a contratar advogados, né? Depois a gente foi para a área da parte fiscal, que justamente hoje faz as apurações de crédito. E aí, puxa, a MGT até o que tá, a gente... As pessoas falam que a gente inaugurou a nossa filial em São Paulo esse ano. As pessoas, pô, vocês chegaram esse ano em São Paulo? Não, a gente tá desde 2016 em São Paulo. A gente nunca deixou de estar presente no mercado de São Paulo, porque eu digo que felizmente ou infelizmente, mas as coisas tudo acontecem em São Paulo, né? Sim. Posso dizer que é quase a capital do Brasil, né? Exato. Então, de lá que, né, o setor financeiro está lá, sediado, enfim. Então, eu acho que hoje toda empresa que quer dar uma guinada diferenciada, ela tem que estar presente no mercado paulista. Tem que passar, né, por né? essa prova de São Paulo, né? Tem. Porque depois que passar por São Paulo, vai... Se bem que nós aqui, nós já temos o nosso jeito de viver, que as empresas dizem que se passou pelo Sul,
se entrou aqui no mercado, entra em qualquer lugar. Sim, porque tem até aqui é bem peculiar, né? Tem até, né, Rafa, sem citar nomes de marca, mas tem uma marca de refrigerante que ele lançou a linha Diet Zero. Ele botou a primeira linha aqui no Sul. Deu certo no Sul aqui, dá certo em qualquer lugar do Brasil. Sim, então, a aprovação do gaúcho não é fácil, um né? povo muito barrista, né? Então... E a gente é mesmo. Tu fala que a gente acaba não ter cultura, mas a gente... Às vezes o Eduardo fala assim, poxa, como a gente é barrista, né? A gente trava muito isso. Sim. Então, assim, resumir basicamente, para não falar tudo, porque como o Eduardo falou, deixar a gente ficar falando. Não, eu prometo que a gente não vai falar de jurídico, não é nada. Mas foi assim que a gente estruturou a empresa, continuamos estruturando ela. Hoje, tu falasse já, Danilo, a gente está passando já dos 150 pessoas, diretos e indiretos. Que legal. Hoje, as pessoas perguntam, né? O Eduardo colocou muito bem, né? Qual é que é a diferença nossa, né, dos outros escritórios? O que a gente se diferencia no mercado, né? A gente é simples, a gente é descomplicado, né? Quando a gente montou a empresa, a gente usava gravata, né? E aí a pessoa até que nos auxiliou a fazer essa descomplicação do escritório, dizia, não, eu vou tirar a gravata do Mac do Edu, porque o Eduardo sempre usava gravata, né? E uma maletinha? Não, a maletinha acaba não usando. Aí dava medo, né? Terno, gravata, uma maleta, os caras não abrem a porta, não. É o vendedor, né? O pastel, né? Passa o telefone. Eu sempre brinco isso. Então, e aí, puxa, a gente não usa mais gravata, a gente tenta se comunicar de uma forma, puxa, a gente podia trazer um vinho aqui, né? Eu trago um energético, depois a gente conta a história do energético. Quer dizer que a gente é acessível, e tudo isso no andar de toda a construção do escritório. Eu, Eduardo, aos poucos, a gente vem fazendo justamente essa descomplicação do mercado. E a diferenciação do mercado, né? Não sei se está na pauta de vocês, enfim, mas eu vou me adiantar um pouco, é justamente isso. Cara, a gente é descomplicado, a gente é exatamente essa caneta aqui, né? Uma caneta simples, escreve como todas as outras e dá o resultado mesmo que tu precisa. O que precisa, o que ela tem diferente? Agilidade. Né, e acessível, acessibilidade. Então é isso que hoje a MGT é, a forma como se comunica é justamente dessa forma. E tu falasse do livro também, então o livro não conta nada de jurídico, né? Justamente a verdade nua e crua da nossa história. História mesmo. História mesmo, depois a gente vamos dividir a fala e o Edu, que é muito legal essa história do livro. O energético igual, então, puxa, cara, essa é a MGT. Eu e o Eduardo somos... semana passada eu botei uma frase que a gente criou umas pulseiras com os nossos dizeres, depois o Edu explica sobre ela também. E eu criei uma frase, eu criei uma campanha no meu Instagram até, falando que me lançassem uma palavra que tivesse um sinônimo de motivação, né? Que fizesse uma similaridade, o que leva à motivação. E a pessoa mandou para mim obstinado, né? E de fato nós somos obstinados pelo que a gente faz. Né? Acreditamos pelo que a gente faz, a gente se identifica com o que a gente faz. Isso é muito importante, né? Tu falasse muito bem, né, Rafa? Hoje nós somos justamente isso. O nosso trabalho, às vezes, ele acaba sendo um cunho social. Porque eu vou na empresa, eu converto negócio para empresa, ou seja, resultado. Nessa palestra que o Eduardo comentou, a gente teve um convite e a gente pediu para uma cliente dar um depoimento para nós. Né? Então, e não combinamos, né? E isso foi fantástico, a forma que ela falou. Ela disse que com a vinda da nossa operação na empresa dela, ela conseguiu abrir um novo mercado. Não que a MGT fez uma diferença, mas ela disse que teve grande parte do auxílio da nossa empresa, da MGT. Legal. Então, isso que nos motiva, isso que faz a gente acordar hoje de manhã, né? Abrir os olhos é o seguinte, vamos lá que eu tenho que fazer o diferencial hoje na vida de alguém. Legal. Essa é a nossa operação. Se pôr como vocês têm um jeito de trabalhar, eu acho que o principal também é se pôr no lugar do cliente, né? Porque cada empresa tem sua história, cada empresa tem os seus problemas. Então, acho que isso, identificar o problema do outro e resolver, que acho que é o principal, isso poucos conseguem, né? Perfeito. Todo mundo tem ideia, todo mundo pensa, mas vai lá fazer, né? Sim. Vai lá fazer. Cara, isso é muito complicado e que bom. O trabalho bom é dar solução para os problemas dos outros. As pessoas querem solução. É isso aí mesmo, né? É história mesmo ou tem coisa diferente aí? Tem muita história. O livro a gente teve que separar algumas. A gente escreveu, para nossa satisfação aí, o livro tá entre os primeiros mais vendidos aí, bom tempo. Isso para nós é bem, bem legal. Até o Rafa, quando a gente estava aqui nos bastidores, ele falou que... minha sogra falou que já leu. que legal, né? Isso é bacana, o feedback. Muito bacana. E quando a gente estava na feira em Goiânia, até é legal se as pessoas... eu não... o Rafa já está acostumado, né? O jogador tem essa visibilidade, até a gente estava conversando sobre isso. Então, para nós, somos anônimos, é muito estranho, né?
Goiânia, que a pessoa, não sei, posso tirar uma foto. Cara, pra nós é muito novo, é muito, muito estranho. Sim. E que, na verdade, o que a gente quer é gerar informação e atrair gente que faça o mercado, né? Eu acho que a gente vai falar um pouco do Roberto, um pouco disso aí. Então, você nunca imaginava uma parte jurídica atrair um empresário de renome, né? No caso, indiscutível, que é o Roberto Jus, ele for investir e abrir portas nesse mercado, nesse segmento. Então, às vezes eu vejo as pessoas falam, por que as pessoas não pegam esse exemplo, não que isso não sou no Brasil todo, e atraem outros investimentos, outros investidores? Porque a gente abriu o mercado, gente. É isso aí. Exato. Entendeu? Então, isso que a gente quer deixar no mercado. Não é que o Eduardo e o Maicon, querem, sei lá, querem se aparecer. Mentira. A gente quer fazer abertura de mercado. Vocês entenderam o jogo para abrir esse caminho. Vem muita gente atrás. Tanto é que a gente foi. O que a gente quer fazer? Tem vários projetos que a gente vai falar no futuro. Até semana que vem ou na outra semana a gente está numa instituição aqui de ensino falando sobre valores para outras empresas. Estávamos lá. E a gente busca o outro lado. Eu gosto muito de dados, que eu acho que dados ele é muito preciso, né? Não querendo entrar, mas acho que é importante. Quando a gente fala de tributo, todo mundo meio que se afasta, né? Fala de advogado, o cara se afasta, de tributário mais ainda, ou eles têm a sensação que tributário, a parte de gestão, tudo, ela é para grandes empresas. Ninguém pensa, mas a minha empresa não é necessário, né? E é mentira. Isso é um conto, é uma coisa que acabou acontecendo, que é um mito, que a gente chama. É um mito. Tem vários mitos no mercado. E no tributário tem vários também. Né? Acho que no futebol, no empreendedorismo, na parte de energia, os mercadistas, todos têm mitos. Né? No tributário, os mitos é esse. A parte de gestão tributária serve só para grandes empresas. É mentira. Para quem está nos ouvindo aí, está escutando, serve para a parte do simples, do presumido e do lucro real. Ou seja, desde o cara que fatura 200 mil por mês, ele já pode fazer uma análise. E aí um outro dado que eu acho bem importante, a gente fala, é complexo. É complexo. Mas tem muita oportunidade. Só o ano passado, o governo deu de isenções 350 bilhões para vários segmentos. Aí eu pergunto, quantas pessoas sabem essa informação? Então, essa 350 bilhões... Porque informação boa, cara. A informação boa não vende, às vezes. E aí eu perguntei até na palestra, a gente fez até uma pergunta que a gente vai fazendo aquela diversificação para ser mais bacana, ser tão maçante. Eu pergunto, quantas pessoas ouviram que a carga tributária é complexa, mas ninguém ouviu que tem benefício. E nem sabe os números. 350 bilhões, aí eu fiz. Será que nenhum desses que ele isentou, que ele deu de benefício, serve para a empresa? Aí eu pergunto, quer ver? Eu vou trazer para o cotidiano. Falar, mas 350 bilhões deve ser uma grande empresa. O preço do combustível baixou agora, não baixou? Baixou. Quantos segmentos atinge o combustível? Isso aqui é só para distribuidora? Não tem para ponto de combustível? Para todo mundo. Alguém leu a lei e verificou, alguém perguntou, então são dados que a gente vai buscando. Aí a benefício, a Zona Franca de Manaus tem vários benefícios, mas é só para a Zona Franca? Será que toda a cadeia que sai lá, desde que é feito o produto, a matéria-prima, até o produto primário, não vai para as outras, eles não seguem com o benefício? Então são muitas coisas que acabam acontecendo. Né? Perfeito. Então são coisas que a gente vai levando o empresário, que vai levando à tona, e o energético, que é um símbolo nosso, né? É o para quê? É para começar a introduzir nos assuntos, trazer as coisas boas, porque a gente fez várias edições, né? E uma das edições a gente botou o Código Tributário Nacional, onde tinha os benefícios ali lançados do governo. Para quê? Para trazer, né? Para ficar colocando a ideia do empresário de saber do segmento dele, porque às vezes a gente chega e diz, o mercado tá ruim, o preço tá injusto. Sim. Mas será que às vezes o resultado dele não está na parte dos impostos? E aí tem que ser a importância de perguntar, né? Eu tenho esse costume de perguntar, porque as pessoas só querem resultado. Mas eu acho que vocês já perguntaram muito. E hoje vocês devem ficar felizes quando alguém faz alguma pergunta que ninguém faz, porque é muito difícil querer só o resultado e não saber o meio. Tem que saber o porquê está fazendo. No esporte eu era assim, então eu sempre perguntava, que eram 30, 40 jogadores na academia, por exemplo. Eu chegava pro preparador físico, quero falar contigo hoje. Acabava o treino e falava, por que eu fiz aquilo ali? Porque é bom pro meu estilo, porque o meu corpo, o teu corpo, cada um tem um estilo, né? Até por funções. Por que era bom pra mim aquilo ali? Porque, mas vai me ajudar aqui? E aí ele falou comigo assim, cara, porque a gente trabalhou várias vezes e depois, no fim de carreira, eu já sabia o que eu precisava. Vim, fazer isso. Não, isso aqui não é bom pra mim. Esse trabalho é melhor. Por isso que hoje o futebol está muito quase que individual. Se junta no campo. Mas hoje não é todo mundo que faz o trabalho. E aí no fim da carreira ele falou assim,
Cara, tu foi o único jogador que me perguntou o porquê de fazer. E para nós preparadores é muito difícil. Tipo, ele deu o exemplo, tipo assim, você não vira aqueles cavalos de corrida, cara, ninguém quer saber o porquê, sabe? Né, Rafa? E quem garante que o preparador físico tá fazendo... Porque ele bota o trabalho, mas daqui a pouco você não se sente bem, não consegue levar para o campo. E ele falou, você foi o único jogador que me perguntou no tempo de Inter, teu avô deve ter conhecido, e que é o Dudu, que faleceu na pandemia, e ele falou, ninguém me perguntava, ninguém queria saber o porquê estava fazendo. Então, tipo assim, tu não tem conhecimento. Então, por isso que é importante as pessoas perguntarem muito. Pergunta, que daqui a pouco vem uma pergunta que é tão boa de explicar, que nós já fomos a pessoa que perguntava. E eu volto a dizer, né, eu sou muito perguntador, então eu tô sempre, assim, então é importante as pessoas saberem o porquê, saber onde atinge, saber quantas famílias, saber o porquê do imposto, porque quanto mais inteligentes formos ou mais questionadores, menos vamos ser enganados, né? Eu acho que é simples assim. Até aproveitando, Edu, quem está assistindo a gente, por exemplo, tem uma empresa lá, o cara que tem, sei lá, como tu falou, fatura aí 100 mil, 200 mil por mês. Qual é o caminho que ele tem que trilhar? Como é que ele chega na marca? Como é que a marca vai ajudar? Como é que seria isso na prática? Isso é bem, hoje em dia, claro, a gente conseguiu bem simplificar também a nossa parte, tanto comercial como operacional. Né? Hoje tem as nossas redes sociais, tem nosso telefone, e a gente tem uma equipe bem engajada, que a gente tenta ter uma operação que é muito atendimento quase on time, né? É quase tempo real, né? Legal. Que a gente consegue, na verdade, dar aquele subsídio. E a nossa primeira pergunta, até acho que o Maicon colocou, acho que é bom frisar, e colocar que a nossa primeira pergunta vai ser, cara, me dá seu CNPJ antes. CNPJ. Eu quero tentar te ajudar aquilo que é um produto customizado, né? Uhum. Porque o tributário, ele não é um software de prateleira, né? Sim. Ele é customizado. A gente tem que tentar entender a operação dele. E a gente quer trazer ideias para ele. Então, com o CNPJ, a gente consegue ter só isso, uma foto do filme dele, né? E a gente chama ele depois ao segundo encontro, ao bate-papo. E aí que a gente demonstra as oportunidades ou não que ele possa ter dentro da empresa dele. Depois sim a gente vai para análise de documentos para ver os números que é. Então ele é uma forma bem simples, né? Primeiramente o cara entra, nos passa CNPJ, a gente já tem os dados dele, já temos as oportunidades que a gente possa levar para ele, a gente chama, depois a gente pega os dados deles e verifica em números, e aí a gente vê se faz sentido ou não, ou se na verdade já está tudo correto. Mas com o CNPJ a gente já consegue olhar todas as oportunidades que ele tem perante. Já vem com a solução, né? Que comentou. Já comeu metade do caminho e o cara já vai se abrir, né? A partir do momento que vocês já dão a solução, ele vai gostar, né? Porque não vai ter conversinha fiada. Acho que isso é legal também. O que acaba acontecendo, né, Danilo e Rafa? O empresário, quando tu vai começar a falar juridiquês, cara, às vezes a gente tem 5 minutos da atenção dele. Uhum. Exato. E aí você vai começar a perguntar, tá, mas a tua empresa tem isso, tua empresa tem aquilo, cara, mas o cara vê na minha empresa e não entendeu nada. É chato o empresário, né? Ele não se dá conta. Entendeu? O empresário, ele quer o seguinte, às vezes você tá na folha de pagamento, às vezes vai ser um problema no dia a dia dele, entendeu? Ou ele vai receber um outro cara o contrato que pode mudar a vida dele, ou ele tá renegociando alguma dívida, ele tá focado naquele dia, a gente não sabe. Uhum. Então a gente tem que tentar fazer o mais simples objetivo. A gente sabedor, eu e o Maicon, que a gente tinha 5 minutos da atenção dele, a gente chegava dando uma informação. Então, essa é uma das dicas que a gente deixa no livro, né? Se tu quer, a primeira coisa para te tentar alcançar o sucesso ou buscar ele, é tu entender teu cliente. E saber que tu tem 5 minutos da atenção dele. Não tem mais que isso. Porque o empresário, hoje em dia, o tempo ele é muito curto, né? Então, o dia é curto, né? É curto, o cara tá com N coisas na cabeça, N problemas para resolver, N coisas boas para resolver. Às vezes pode ter, por exemplo, a apresentação da filha dele no colégio. Ele já tá ali, vai te receber por educação. Então, se a gente começar a colocar, são N coisas, né? Ou ele marcou com a esposa dele de almoçar, ou ele tem uma viagem, a gente não sabe. Tem que entender para atender o cara, né? E tu tem que surpreender ele, porque todo mundo gosta de ser surpreendido. E mais o cara da empresa. Por exemplo, uma coisa que a gente faz bastante lá na empresa, eu e o Maicon, a gente se divide, a gente grava para cada empresário a data do aniversário da empresa. Mas os caras nem sabem, mas a gente faz, a gente tem esse cuidado de pegar a data do contrato social e ver como a gente se importa com o cliente. É da mínima coisa ao máximo. É um carinho, né? Para cada empresário. Nossa. A gente grava um vídeo. A gente grava um vídeo parabenizando o empresário pela data de função da empresa.
É do aniversário da empresa e do aniversário dos sócios. É que talvez Cara, nesse momento o cara tá num dia ruim, vem um feliz aniversário, né, da empresa. Isso E essas ajuda, coisas cara, que conforta. marcam, né? O Eduardo tá falando, puxa, a gente estudar empresário. Tu quer ver o seguinte, assim, ó, é quanto a pessoa fica feliz quando tu é estudado antes. Pô, cara, eu dei uma analisada da tua empresa, eu vi teu site. O cara, puxa, o cara tá me prestigiando. Então tu já começa a reunião, e aí é aqueles 5 minutos que tu tem pra encantar ele. Eu adorava quando não falavam só do jogador, quando vinham de algo de família. Isso. Pô, conheço teu irmão, já li sobre, tu Que nem tu começou a desarma, falar. né? É um carinho. Que nem você começou falando agora, puxa, gente, a minha sogra, ela leu ali o livro de vocês. Puxa, isso é bacana, sabe? Tu ouvir isso, que tem já alguém que tá lendo o livro, porque muitas vezes, como o Eduardo falou, pode estar lá em Goiânia, né? As pessoas vinham pra gente, puxa, deixa eu bater uma foto com vocês e tal, enfim. Leu o livro. Do livro, Eduardo, os dois gaúchinhos, né? entendeu? É uma coisa que a gente não toca, né? Isso ele é intangível, né? Intangível, isso. É legal. Então a gente começa a olhar, a gente olhava assim, achava, cara, o que tá acontecendo? acontecendo, Assim. Que legal. O André tá aí nos bastidores também, Reconhecendo. ele sabe disso, ele não vai deixar nosso vídeo. Cara, eu tô enxergando assim, ó. O Michael, vendedor, comercial, enxergou no Edu um advogado com, né, puta know-how Inteligência. tributário, mas também comercial junto, né? Viu? Pô, o cara entende muito da parte técnica e é um cara que vende bastante. E vocês foram pra rua, começaram a vender, né? Trazer essa solução, né? Transformar isso num produto, numa metodologia. E como é que vocês fizeram assim, pô, para escalar? Porque se depender só de vocês vender, tem um limite ali de venda que vocês podem fazer. Como é que vocês fizeram esse crescimento? Como é que foi esse projeto? Perfeito, tá? Na verdade, eu vou te falar assim, ó, tu falou como é que tinha pra escalar. A gente continua escalando ainda. Porque é o seguinte, assim, ó, hoje o grande problema de toda empresa é tu escalar. Concordo. Não existe um Rafael igual a ele. Vivo na pele, sim. Ele tem que tentar ser... Se o cara conseguir ser 30%, 40% que ele, cara, eu vou te dizer assim, ó, que é o supra-sumo. Porque hoje tu não consegue escalar um Eduardo Bitelo. Não consegue escalar um Michael Soares, tampouco um Danilo. Mas se a pessoa tiver o quanto máximo próximo de ti, de vivenciar e conviver contigo, ela pode pegar o máximo que ela puder, mas 100% igual não vai ter como. O que a gente fez para escalar foi comercialmente, né? A gente tem uma estratégia sempre quando a gente vai numa região. Eu, Eduardo, a gente tem uma estratégia de como agir, né? Enfim, isso até é uma das formas, tá até no nosso próprio livro isso. Como a gente acaba tendo isso. Mas hoje, se tu me perguntar, a MGT tem a marca de gestão tributária, ela tem um problema hoje de escalar? Claro que tem. Como qualquer outra empresa tem. Certeza. Então, mas tu falasse muito bem assim, o Eduardo, uma pessoa técnica, comercial. Isso até é um discurso que ele usa muito, porque o advogado muitas vezes é o quê? É o sujeito que fica dentro da empresa. Ele espera o cliente vir, ele trabalha por indicação, ele não é um cara que vai a campo, ele não panfleteia na rua. E eu, Eduardo, a gente fez completamente o inverso. Não que esteja errado, a gente resolveu ir para um outro lado. Né? Tem uma explicação por causa disso tudo por trás, tá? Lá atrás, em 2016, a gente não tinha tempo para isso. Ou seja, esperar bater na nossa porta. Cara, esperar bater na minha porta, cooperando na palavra aqui, mas eu ia morrer de fome. Sim. Entende? Foi uma das coisas também que a gente não resolveu atender tantas grandes empresas. Hoje atendemos, claro, grandes players no mercado. Claro. Mas a gente atende do médio para baixo. Porque o fator decisor é o dono que está na ponta. Entende? Eles não tem um conselho, vai passar pro CFO, do CFO pro CEO, pro controller, pro compras, e aí são 6 meses. E como é que eu pago minhas contas? Como é que eu faço para rodar? E como é que eu consigo mostrar para aquele empresário a necessidade dele rever e gerar mais caixa para a empresa dele? Né? Tem um grande exemplo. Puxa, pega essa indústria aqui que fez o nosso energético. Isso é um exemplo que eu dou, já tá até gasto de tanto exemplo que eu dou sobre isso. Mas é uma indústria, a indústria vai para o distribuidor vai para o supermercado. Perfeito. Vamos supor que essa lata chega amassada lá. O que tem que ser feito? Devolver para o distribuidor para a indústria. Tu acha que acontece isso? Não. Aí o que eu faço? Manda uma nova nota. Paga 2 vezes o imposto. A MGT trabalha assim. A gente, por quê? Não que tá errado, mas as pessoas, né? Pessoa jurídica já diz, né? Pessoa. As empresas são feitas de pessoas. Então errar é humano. O erro vai acontecer. É normal isso acontecer. A gente pode estar gravando aqui e desligar os microfones. Não por causa da máquina, mas... sei lá, alguém pode pisar no fio. Acontece. Então, hoje, tanto que o nosso trabalho, a gente se diz, né? Você falou muito bem, Danilo. A gente revisa os últimos 5 anos em 5 dias. O tempo é menos que isso, tá? Esse é o tempo que a gente fala pro mercado. Isso é o quê? É um software? Como é que é? Como é que é isso assim? Como é que funciona isso? O nosso software hoje, ele é criado por nós, né? Começou lá atrás, eu e o Eduardo, a gente identificando todas as oportunidades que as empresas vinham e a gente resolveu
compilar com algoritmos e montamos um sistema que a gente batizou de 3R, né? Então, hoje vamos botar assim, o poder da nossa empresa hoje, um dos seria justamente isso. Essa tecnologia, ela diferencia vocês do resto? Ou é uma tecnologia que é acessível? Não, ela que diferencia hoje do mercado, a nossa empresa. Legal. Que a gente consegue trazer, vamos supor, hoje nós estamos falando aqui dia 21, né? Para esse mês não dá, mas se o empresário nos contrata agora, mês seguinte agora, ele já está gerando caixa para a empresa dele. Tá pronto o trabalho. Que Entende? legal. E o nosso trabalho, justamente, né, ele funciona no êxito, para esse trabalho da revisão fiscal. Né? A recuperação de crédito está no êxito. Então, eu chego hoje no empresário e digo o seguinte, ó, eu vim te trazer energia para tua empresa, eu vim te trazer caixa. Ponto, mais nada. Não falo mais nada. Mas como? Através da recuperação de crédito, através da tua parte fiscal. Existem inconsistências, porque não tem como tu dizer que tem erro, né? Sim. Né? Eu vim aqui te ajudar, eu vim aqui te auxiliar, eu vim aqui te ensinar. Não, Tu tá errado, eu vou resolver. Não é assim. Aí faz parte da comunicação. Claro. Né? Então, pode acontecer erros, sim. Claro pode acontecer erros, porque, como eu te falei, justamente, são pessoas. Então, a gente vai agregar um valor, porque se a gente não... acabou não mencionando, mas muitas vezes o nosso maior parceiro é o contador. O contador. Porque se eu chegar no empresário hoje e falar qualquer coisa da parte fiscal, o que ele vai dizer? Tem que falar com o meu contador. Né? Óbvio. E muitas vezes as pessoas, mas o contador vê vocês como inimigo. Não. Alguns podem ver, mas a gente consegue desmificar esse pensamento. Porque o contador é o que avaliza o nosso trabalho. E o nosso trabalho agrega ao trabalho do contador. Né? Porque o contador, o quê? Ele compila, vou deixar essa fala para o Eduardo, mas o contador compila os cálculos, né, do que deu aquele tributo e gera guia. Perfeito. Né? O que a MGT faz? O que a Mara Prestação Tributária faz? Destrinchar aquilo ali. Ela vai justamente te ajudar isso aí. Porque o Eduardo tem um pitch de comunicação maravilhoso para isso. Que todo mundo se identifica. Então, hoje, o que diferencia nós, a MGT, é a metodologia 3R. Tanto que, quando a gente fecha um trabalho com o cliente, é através da metodologia 3R. Ó, o que eu vou fazer? Metodologia 3R na tua empresa. Eu vou revisar os últimos 5 anos e ver o que eu posso trazer de caixa a valor presente. Ponto. Mais nada. Resolver. Então, hoje o empresário, qual é a objeção que ele tem de nos contratar? Nenhuma. Não tem nenhuma objeção. E que bom vocês estarem falando, né, nesse mais simples, porque é importante as pessoas saberem. Porque já vai quebrando barreira, né? Acho Então, que o Edu- alguém o Edu já tem- abre a porta. Claro, e o Edu tem uma fala, eu acho legal ele falar agora essa fala dele, que eu acho assim, ó, cara, é a famosa frase que zero game numa reunião total com o empresário, Sim, isso, né? A comunicação é toda. E o importante do pertencimento, que a gente fala muito na empresa, né? Que você estava colocando, né, Danilo? Como é que a gente faz para escalonar isso? Para espelhar? Isso é uma palavra que todo mundo pergunta e eu acho que a dúvida de cada 10 empresários é de 10. Claro. Eu acho que é muito importante o seguinte, ó. O tema, o nome do podcast de vocês, exatamente é a resposta. Foi lá e fez. Eu e o Michael, a gente sempre não se preocupou o seguinte, vamos abrir escritório. Peraí, vai abrir escritório, a gente tem que ter uma sala de, no mínimo, 80 metros quadrados. Tem que contratar uma secretária, tem que ter 2 estagiários. A gente nunca teve estrutura. A gente foi fazendo a metodologia de Harvard, que é o que é? Construir a empresa sem dinheiro. Então, a forma de escalonar, a gente tenta colocar no livro, é tu fazer. Vai lá e faz. Acorda pra realidade e faz. Não tem. Deu certo, vai indo. Não Deu certo, vai tem. indo. São Paulo, não. Pra entrar em São Paulo, não. Pra entrar em São Paulo Sim. tem que ter um escritório em Itaim. Sim. Não existe, nós não tinha nada. Nós atendia no hall do hotel. E a gente sempre brincava com quem nós atendíamos. Cara, nós estamos em construção. Ela terminou a construção agora. Com 6 anos de construção. Nós estávamos em reforma. O empreiteiro rolou Quando inaugurar, bem, tinha né? gente. Não tinha. Entendeu? Não tinha cartão com endereço em São Paulo. Depois de um tempo, antes da pandemia, a gente alugou aqueles coworking. Entendeu? Mas não tem em Goiânia igual. Em outras palavras, do livro que a gente mais colocou lá, que a gente falou, é o seguinte, que é uns dizeres, que vai lá e faz o seguinte, ó, o que a gente mais colocou na nossa vida e escuta hoje em dia, né, é um dos dizeres, é o seguinte, cara, isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Vai fazer isso aqui, não vai dar certo. A gente tá cheio de pessoas que te botam pra baixo. A energia... Do anestesista. Aqui alguém... Isso aí. Aqui alguém... Chave Goiânia. Não. Aqui o jeito de vocês é muito agressivo, gente. Não, aqui não funciona dessa forma. Os caras já tentaram fazer. Cara, tu tem que acreditar na tua ideia. Basta ter uma ideia. Basta tu praticar ela diariamente e fazer rodar. Então, a nossa equipe, a gente tenta passar a palavra de pertencimento para quê? Para conseguir espelhar. Elas têm que acreditar no teu ideal. Elas têm que acreditar no ideal da empresa. O que faz a MGT?
Entendeu? E mais, o mercado, os empresários, não só do nosso business ou do que a gente acaba fazendo, mas isso funciona para todas as atividades. Por isso que a gente lançou o livro, a gente foi convidado, a gente nem esperava. Foi até bem engraçada a história. E a gente imaginava o quê? Quando a gente vai falar com o empresário, a gente dá várias ideias. Vários empresários nos ligam para eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. O que vocês acham? Faz isso. Aí a gente interliga também, a gente cria a nossa empresa, a MGT, não é só uma parte jurídica, a gente está montando o ecossistema. Hoje em dia, todas as empresas funcionam como um ecossistema. Ou seja, quantas coisas eu posso interligar aos nossos clientes? Quantas coisas eu posso ter acessível que eu tenho e eles não têm? Por exemplo, quantos 2.000 clientes, quantas pessoas, quantas atividades eu tenho neles? Eu estou interligando elas. Perfeito. Então a gente faz isso muito. Isso é muito legal, né? Antigamente se guardava muita informação, né? Hoje, se tu pode ajudar, tu indica. Não tem alguém pode, não é meu, mas o outro indica. Por isso que tá tendo esse ecossistema, as pessoas estão crescendo, porque começaram a se ajudar, nós éramos muito egoístas. No Sul, então, meu Deus do céu, eu poderia saber quem poderia te ajudar e eu não falava. Exato. Eu não falava. Hoje não, hoje isso de compartilhar e é o que tá dando certo, né? Deu isso de egoísmo, vamos se ajudar. Porque se não se ajudar, cara, não tem como só ser feliz, sabe? Tem espaço para todo mundo. Vocês foram chamando atenção, né? Com o resultado que vocês foram conquistando, crescendo cada vez mais. Se tratando de uma pauta que é uma dor de todo e qualquer empresário, basicamente, né? No país. E vocês usaram uma estratégia, né? Que tá bem organizada, né? Vocês tiveram alguma assessoria, alguma coisa assim para vocês? Na parte de comunicação de vocês, na parte de... Porque que eu enxergo, né? Eu enxergo que muitas empresas estão trilhando, o empreendedor está trilhando um caminho muito legal, às vezes cria metodologia, mas não cria. Vocês criaram o nome 3R, vocês se comunicam na internet para tentar desmistificar isso. Essa parte de comunicação, isso é parte de vocês? Vocês já vêm dessa questão do digital ou vocês têm pessoas por trás ajudando vocês a levar isso para frente? Danilo, eu vou dar o pitch de venda, mas vou te responder também. Essa que o Marco tinha colocado, o pitch esqueci de falar, até não ter aqui. O pitch que a gente estava falando de venda que é bom para o empresário, o que a gente acaba colocando? Por exemplo, os empresários, todo mundo, todo consumidor, a pessoa física ou jurídica, ela confere a fatura do cartão de crédito dela, né? Todos conferem. Sim. Conta de energia elétrica, todo mundo confere. Pô, tem vazamento, deu a mais, conta de luz. Todo mundo confere as faturas, né? Mas por que a guia do governo ninguém confere? Porque a cabeça do empresário, ele não quer saber quanto que paga. O Rafa falou agora, aqui, que foi um dos únicos que ele questionava o preparador físico. E a gente tá para conhecer o empresário ainda, exceção das exceções, eu acho que de 100 empresários, vou dizer o número, não é um, talvez 2, no máximo. Ainda puxando alguns. Menos de 1%. Que faz que o cara manda a guia e fala, mas sobre o que é imposto esse mês? O que inclui na base de cálculo? Mas é muito difícil. Por que é muito difícil? E se atualiza sempre, né? Tá sempre mudando. Eu sou um que brigo financeiro. Eu tive benefício, aí os insights. Eu tive benefício no mês passado, o governo me deu benefício. A gente falou do posto de combustível, né? Pô, alguém sabe dos benefícios que teve? Das reduções que tiveram? Das isenções que tiveram? Ninguém sabe. A gente sabe, graças a Deus, baixou o preço do combustível, a gente vai abastecer melhor o carro. Aí atinge também as cadeias, atinge vários segmentos, né? Então, enfim. Então, esse é um pitch que a gente usa muito, né? Por que o empresário não confere a sua fatura? Não olha colocar. Ele vai se inteirando do seu próprio negócio, porque a parte do tributo, ela faz parte do custo, até do produto do final do cliente. Uhum. Tá? E respondendo, voltando agora, né, Danilo, para a pergunta, assim, se a gente teve auxílio, aí o Mike vai fazer um bate-bola aqui junto, é o seguinte, no início a gente não teve nada. A gente entendeu o mercado, e daquela forma que eu até vou frisar, o nome, a gente foi lá e fez. Naquele nome de podcast de vocês, a gente não tinha isso nenhuma, zero. A gente sabia, por exemplo, que o Instagram talvez seja aqui da Avenida de Nova York, ou seja, o Itaim Bibi, ou a Paulista de São Paulo, ou seja, trafega muitas pessoas. Uhum. Eu tenho que comunicar, eu não sei como. E talvez a gente não tivesse suporte financeiro. Depois a gente foi se estruturando. Então o conselho que a gente dá, cara, se tu tá começando, não interessa, começa. Mas eu vou ser zoado. Mas eu vou me falar que eu sou um novo blogueirinho. Cara, essa pessoa construiu o quê? Qual é o teu fim? Qual é o teu objetivo? Cara, não. Se tu tem um objetivo bem claro, tá tudo certo. Então a gente se importa muito mais do que os outros vão falar do que a gente vai fazer. Se eu e o Mike escutasse todos os conselhos, ou tudo que nos falaram no longo do caminho, vocês são prova disso, despertar pra vocês, a gente não chegava onde chegou. Uma vez mais real, a prova, mas é o seguinte, se eu chegasse pra você o seguinte, cara, eu tô com uma ideia, eu vou botar um energético, é pro histórico jurídico, o que tu vai falar?
Louco? É isso. Escritório é café, né? Tipo assim. Tá entendendo? Então, tipo, o que o Edu tá falando agora, tu perguntou, puxa, no início. Cara, no início, tu tá na frente das duas pessoas que foram assessoria de imprensa, né, no início, de marketing, pessoal, enfim. Claro, hoje nós temos sim, né? Nós temos uma agência hoje que nos assessora, nós temos assessoria de imprensa, até tá presente junto conosco aqui. Nós temos uma pessoa que nos auxiliou, que fez a criação junto conosco dos 3 R's, né? A própria capa do livro, né? A nossa logo, né? Antes a gente tinha uma logo dourada, né? Então, preta, que se, tipo, pô, tu vê dourado, o cara já, né? Tu vê preto, o cara vai... Então, a gente criou a forma do azul, do cinza, Tá do bonitas as branco. cores que tu escolheu, né, Edu? Gremista, né? Eu gostei. Não, teve um dedo dele, né? Essa. Até fazendo bate-bola, né? Tu sabe que a gente é avesso, né? Eu sou dos caras da 4 rodas e o Eduardo do futebol, né? Então, fala de futebol, eu fico boiando. Então, eu fico volta e meia me atualizando no assunto com ele. Pra não ficar perdido. Chego numa reunião, mas fala de futebol, eu tenho que estar interagindo aqui, né, cara? Porque senão eu vou boiar, né? Mas a própria parte do energético, né? Cara, o Eduardo vivia tomando energético, tudo que é marca. Aí um dia, puxa, me lembro até onde a gente estava. A gente estava em Goiânia. A gente estava indo, na época, né? Não tinha motorista, né? Tava com o Uber, paramos o Uber. Eu disse, pá, encosta aqui, eu vou ali comprar um energético. Desci, eu vim com a sacola. Ele me olha, só, mas a gente toma tanto energético. Por que a gente não vai lá na empresa lá, que é do nosso cliente? Eu não tô falando marca aqui, tá? Pra não ficar divulgando marca, tá? Sim. E a gente propõe pra eles fazer um energético na nossa marca. Eu falei, cara, que ideia. Vamos fazer. E aí que começou, entendeu? A parte do livro, né? Puxa, teve uma pessoa que o Eduardo conhecia, que essa pessoa tinha um irmão, que o irmão tinha uma editora, soube da nossa história, e ele foi até o escritório. Na época ele achou até que o Edu, a gente achou que ele ia fazer um livro sobre jurídico. O Eduardo começou a pesquisar várias pautas, assunto. Eu não comecei na reunião, o Eduardo, depois eu cheguei no meio da reunião, e o cara foi nos convidar para fazer um livro sobre a nossa história. Nossa. Então, tipo, tudo isso foi acontecendo. Mas, claro, no andar de toda a carruagem, Rafa e Danilo, é necessário, não tem como, né? Como diz uma frase do meu pai, uma andorinha não faz verão. Então, puxa, não dá pra ir tudo precisa de mão, auxílio, enfim, né? A gente tem que ter, hoje, uma equipe, essa parte que o Eduardo falou é do pertencimento, né? A equipe tem que pertencer a tudo isso para se fazer parte disso, né? E fortalecer cada vez mais, né? Tanto que, puxa, o Energia já tá na 4ª edição, né? 4ª edição. O livro já tá até desatualizado, porque a gente tá chegando a 1,5 bi, né? Passou já de 1,5 bi, então até o Roberto Jus fala, né? Que o livro já tá até desatualizado, puxa, agora tem que fazer de 1,5 bilhão, agora 2 bilhões. Daqui a pouco eu boto 2 ali. Já muda. Mas o livro foi justamente isso, né? Então, ali conta a história até de eu brincando desde pequeno, vendendo sacolé. Pra quem não sabe, sacolé, né? Quem tá ouvindo a gente do Sul aqui, a gente fala de sacolé, né? Pega São Paulo pra cima é chup-chup, que se fala assim, geladinho, enfim. Chup-chup é de Minas Gerais, né? Se fala o BH lá pra cima. Então, toda a história vem como a gente se conheceu. Então, o livro hoje, o Eduardo comentou, a gente é um dos primeiros da Amazon na nossa categoria. Nossa. Né? A gente são de bem vendidos, né? Enfim, a gente teve a inauguração do livro, foi 16 de dezembro, né? Isso. De 21. Ano passado. Foi final do ano passado. E o livro tá... Na verdade, acaba sendo... É mais um acessório, mais um auxílio, um apoio, né? Da nossa marca, marcar a nossa marca no mercado. Então... Eu acho que, claro, quem tá nos ouvindo, né, acaba vendo, puxa, o cara tem livro, o cara tem energético, tem isso e aquilo outro. A gente não é vendedor de livro e tá um pouco de energético, tá? Mas... É proibido a venda, né? Tá bem gravado, né? Em tudo é proibido venda, né? Só do livro que, enfim, a própria editora explora. Mas hoje a forma do energético, né, é justamente isso, da gente se conectar ao mercado, né? Então, tá falando do vinho aqui, né? Puxa, tu vê um advogado, tu vê o cara fuma charuto, o cara que é um tomador de vinho, né? Tem toda aquela prosa, enfim... Eu e o Eduardo, a gente leva energético pro cliente. Quer dizer que nós somos acessíveis, não que os outros advogados não sejam, mas nós temos uma outra forma de se comunicar com o mercado. Sim, é a cara de vocês, é o jeito de ser, é o que fez vocês crescerem. É a forma de a gente entendeu? É a diferença de vocês, né? Assim, né? E a equipe nossa é assim, desse jeito também, entendeu? Sim, vai atraindo, né? Tu te comunica e vai atraindo com quem tá encaixado, né? Conversa o mesmo idioma. E a palavra de pertencimento, né? A gente vai colocando a empresa como? A gente faz... Tem sexta-feira que a gente libera energético para todo mundo. Vai cumprindo meta, vai liberando. Então, o pessoal se sente parte da empresa. A gente faz umas camisetas de academia, né? Todo mundo recebe os nossos logos. Vai fazendo, como o Michael colocou e frisando, eles amarem
a empresa. Então, o ideal. E isso a gente copiou da onde, né? Que é importante do Google. Tu vai copiar, tu vai tendo essa ideologia, essa situação. Tem outras empresas que fazem isso. Aí tem essas pulseirinhas com essas frases, né? Que é até interessante colocar. Que a gente fala, tem muita complexidade. Aí o jogo tem pulseirinha, então a gente faz chaveiros. Então o pessoal tá no carro dirigindo, ele tá olhando pro nosso hashtag, que é o ritmo FDD, que é o foco, a disciplina, a determinação. Que a gente fala o seguinte, se o cara não tem foco e não tem disciplina e determinação, eu não chego a lugar nenhum. Se ele tem esses três, é difícil. Vai ter uma auto-performance, uma auto-competitividade complicada. Mas se não tiver nem foco, nem disciplina e determinação, o cara não é determinado, né? É indisciplinado. Perfeito. O cara não bate o dia a dia. E quer resultado, né? Quer resultado. É isso que a gente bate todo dia. As pessoas que dizem não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai. Essas pessoas a gente vai eliminando até que encontra um cara. É loucura, mas eu confio em ti. Bora, porque talvez foi como vocês começaram, né? Dentro desse... Hoje é fácil falar, mas e a loucura lá atrás, que provavelmente tu me bota pra baixo. Então tem que fazer mesmo, e não olha pra trás. Assim era o futebol, né? A gente ganhava e no outro dia, o que ia fazer? Ganhar de novo. Treinar, cara. Exato. Porque não tem o que fazer. E não chorava por derrota também. O torcedor criticando e tal. Infelizmente a gente tem que manter o foco, o caminho é esse e vamos. Porque vai ter escorregões, vai ter queda e só um ganha, né? Infelizmente. Então, e muitas vezes você ser determinado, foco, tudo não é suficiente. Não é uma conta certa, mas tem que ter. Já tá perto. Uma coisa importante disso tudo, né, Rafa? Eu acho, e Danilo, Eduardo, a gente sempre teve apoio da família. Acho que essencial nisso tudo ter o apoio da tua família por trás, né? Então, puxa, quando o Eduardo a gente montou lá atrás, a esposa do Eduardo, a minha esposa me apoiou. Isso eu acho que é fundamental para qualquer pessoa ter sucesso. Não adianta tu ter o foco, a disciplina, a determinação, tá com aquela garra, aquela gana, ser obstinado, você tem uma pessoa te puxando para baixo. Quem tá em volta não acredita. Então a família te impulsiona também para tu ir à frente, entendeu? Seja a tua esposa ou um parente, enfim, que tu mais te aconselha. Acho que tu tem um apoio de fora, de quem tá enxergando de fora, isso eu acho fundamental também, né? Acho que é a base, né? É a base. Campus da vida, né? Até pegando o que o Rafa estava dizendo aqui, como é que o Justus entrou no negócio? Como é que foi esse ponto de contato? Como é que isso aí surgiu? E o quão isso tá fazendo diferença no negócio? Bate ponto pra mim? Começar? Quer falar? Podemos falar. Começar assim, as coisas, as melhores coisas, né? Tem uma frase, né? As coisas boas vêm com o tempo, as melhores vêm de repente, né? Então, as coisas mais ou menos vão acontecendo assim. Tu tem que estar no mercado. Tu tem que estar colocando. Então, a assessoria de imprensa entrou em contato com uma assessoria de imprensa do Roberto. Porque o Roberto, ele viu um vídeo, ele fez um vídeo, ele estava participando de um show, de um programa, ou estava dando uma palestra, não sei muito bem, que ele falou da carga tributária, da ajuda e tal. E aí ele chegou para nós, depois de um tempo negociando e tal, falou, eu acho que vamos fazer um programa com o Roberto, que é o aprendiz. Ele é o aprendiz do tributo. Nós fazendo uma bate-bola com ele. Eu acho que seria legal. A gente foi lá, falou, falou com a assessoria, beleza, mas a gente precisa conhecer as pessoas. Porque aquela relação fria, eu acho que não gera conteúdo, sabe? Eu acho que tem que ter aquela proximidade. Aí o negócio flui. Se tu tiver aquela reação gelada, fica todo mundo meio que travado, assim, e falando, parece um robozinho falando, né? Eu e o Michael, a gente aprendeu com isso, né? Porque a gente investiu em campanhas, conhecemos pessoas, e a gente vê que a relação fria, cara, é um robô, e o cliente sente isso. O cliente, o ouvinte, ele sente. Não é aquela energia, a gente tá aqui conversando de tudo, tá bacana. Mas tem umas coisas que a gente fica travado, assim, não flui, né? Claro. Então a gente foi lá conhecer ele. E aí, claro, o Roberto depois de se posicionar, daí eu vou deixar o Michael contar um pouco, a gente foi lá, bater muito papo, e rolou uma sinergia no início, que a gente nem eu e o Michael imaginavam que poderia avançar tudo, mas a gente, naquele início, né, Michael, a gente rolou a sinergia, acho que é bacana fazer o programa. Eu acho que realmente ele tá engajado, ele conheceu, ele viu os valores da empresa, ele sabe o que a gente faz com o nosso trabalho, que isso é importante, né? Claro. Tu gravar lá um programa lá com ele, de formas de perguntas e respostas, e passar para o público, fica muito natural, porque ele é um apresentador, né? Claro. Ele tem seu personagem, ele vai conduzir isso. Ele vai corresponder, mas isso vai ser como? De forma quente, de forma fria, de forma que isso atinge o maior número de pessoas. Então, acho que isso a gente... Aí, por isso, começou a vir e a proximidade e os ideais se aproximaram muito, né? Ele até fala muito pra gente, né? Eu vou deixar o Michael falar um pouco mais das histórias. Que ele fala, cara, parece que a gente se conhece há muito tempo.
E quando a gente não liga ou não se fala durante o dia, a gente fala, meu, vocês não me ligaram hoje. Que a gente tem um grupo, né? Não, vocês não me ligaram hoje, pô, o que aconteceu? Ele tá lá, semana passada, ele tava de férias lá com a família dele em Miami. Ele nos ligava. Meu, eu tô aqui, mas podem me ligar. Ontem ele me ligou. Ontem ele ligou no nosso grupo ali. Eu só, tô ligando pra saber se tá tudo bem, porque vocês não me ligaram. Mas fazia um dia que a gente ia falar com ele. Que legal. Mas assim, quando eu tava falando... E aí foi justamente isso, a gente fez um trabalho com o Roberto, né? Inicialmente ele ia usar a imagem dele, né? Obviamente o escritório ia pagar pelo uso da imagem dele, e ele teria um percentual do que convertesse de negócio sobre aquilo. O negócio é tão certo, começou a converter negócio, né? E isso foi muito, inicialmente, acho que ficou em torno de 2-3 semanas, enfim, rodando. E ele disse, não, vamos fazer o seguinte, ó, vamos rasgar esse contrato. E eu quero ser sócio da empresa de vocês. Enfim, passamos por uma due diligência nisso. Eu tô abreviando muito etapa. Claro. Teve alguns arranca-rabos, enfim, que é normal, né? Porque, poxa, a gente criou a empresa do zero e daqui a pouco tem um sócio terceiro entrando, investidor. Na hora que tava... que nem o Rafa, pô, agora tá pro outro clube. Mas, pô, cara, tu é aqui do RS, agora tu vai jogar pra fora. Então, isso é muita novidade. São dores, mudar, crescer dói, né? Isso, então, dói, E tu ouvir também algumas coisas, tipo, operacionalmente depois da tua empresa, de gestão também, tem que ir por aqui, tem que ir por lá, pô, tu sempre foi por aqui, agora tem que ir pra cá, aquilo te machuca, né? Claro. Enfim, e aí foi que o negócio deu tão certo, o Roberto entrou pra sociedade da empresa, né? A empresa tomou um outro porte, né, de governança, né, inclusive registro de contato, abertura de mercado, né, aquele empresário que a gente não conseguia se conectar, teve a conexão, né, aqueles mercados que tu não conseguia entrar, teve de fato. E sem contar aquilo que a gente não consegue visualizar. Que é mais ou menos como a gente está falando do livro, né? Puxa, tem coisas que tu não consegue ver onde está atingindo. Né? Então, a visibilidade que aquilo acaba alcançando, né? Mas eu digo, fora isso, mas eu digo até por crescimento, tanto pessoal para nós quanto profissional, com a vinda dele na empresa, foi de suma importância. Né? Isso eu sou bem tranquilo, vaidade zero. O Eduardo, a gente tem que falar isso para ele, o quanto isso nos cresceu profissionalmente, porque, puxa... O Roberto tem uma imagem e ele tem justamente isso ele é um cara, é o do 0 a 80, entendeu? Ou seja, 880, não tem meio pra ele. Ele é papo reto, né? Exato, ele é o sincericida, né? Então, justamente, cara, é assim. Então, isso te posiciona muito no mercado. A forma como tu te comunica muda bastante isso. Né? Então, a gente já era assim, só melhorou um pouco mais, né? Então, como o Eduardo tava falando, parece que a gente se conhece há muito tempo. Ele fala toda hora pra mim, pro Eduardo, isso. Porque o Eduardo a gente era desse jeito. Só aprimorou. Eu não digo piorou, né? Mas acho que só aprimorou, né? Porque, de fato, tu acaba tendo uma posição mais ardente no mercado, a forma como tu te comunica, como tu te frisa, como tu defende a tua empresa, como tu defende os teus colaboradores. Né? Ele é uma referência, né? Ele é uma referência em negócios, em esse perfil dele, né? De ser muito sério. Né? A gente olhando de fora, no que a gente enxerga, né? Alguém muito sério, que é isso, né? Acerta muito, quando erra consegue identificar rápido e mostrar isso, né? Eu gosto muito sempre olhei o programa dele, é um dos precursores nisso, né? Em falar de empreendedorismo na televisão, né? E conhecendo vocês mais de perto, consigo ver que é muito semelhante mesmo, né? Você pega um cara com mais bagagem, mais experiência e alinhado, é como ele deve enxergar ele lá no início. Pô, esses caras têm um perfil muito parecido com o meu, olha o jeito que eles conduzem, como estão fazendo, e ele enxergou, pô, não à toa ele fez esse convite para vocês, né? E é legal, Danilo e Rafa, contar um pouco dos bastidores, né? O Roberto, pô, ele é muito metódico, né? Eu sou metódico, o Marco também, mas ele é muito metódico. Caxias. Aí a gente começou a brincar com ele. Aí tem o aplicativo Snapchat, tem os gurizinhos, né? Isso aí eu até parei de fazer, mas antes eu fazia mais. Aí nós começávamos a ir pra reunião, ele 5 minutos antes, eu tava chegando, só pro estacionamento. A gente podia fazer hoje, né? A gente podia fazer hoje de novo. Vamos fazer. Aí chegava e ele falava, oi, onde é que vocês estão? Nós estamos aqui, Roberto, estamos aqui no estacionamento. Tá, então, estamos 5 minutos. Eu já tô subindo aqui. Daí, de novo, toda reunião, já chegamos, Roberto. Não, é que isso. Toda reunião ele liga 5 minutos antes, ou 5 ou 4. Então eu falei, Marco, agora quando a gente começa a sair, eu tenho o aplicativo Snapchat, tem os gurizinhos.
e vamos começar a gravar, como se a gente fosse filho dele. Assim que a figura... E aí, daí elas falavam, oi, tio Roberto, tudo bem? Ó, os guris estão saindo, porque os guris aqui do sul, né? A gente tá lá e você fala, os guris estão indo pra reunião, tá? Nós estudamos, estamos com o tema de casa, tá aqui, ó. Aí eu passava pro Mike, eles gravavam e mandavam pra ele. Aí ele começou a ligar, se mijando de rir. Achando engraçado. Mas não deixou de ligar. Não. Tava ali. Então, e tem o negócio da pontualidade dele, né? Tem os batidores, né? Cara, sempre me marcou o almoço com ele, meio-dia. O cara não chegou a medir 4. Ele tava bufando, né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Nós marcamos meio-dia. Você medir 4. Sou Roberto. Mas 4 minutos não é atraso. Pra mim é. Eu cheguei aqui 10 pra meio-dia. Vocês cheguei antes. Não é meio-dia. Eu sou desse time. Cheguei antes. Não, mas é que São Paulo, dos gauchinhos em São Paulo, tu sabe que as coisas às vezes mudam, né? Tu acha que às vezes tá muito pertinho do outro aqui. Pô, vou do Moinhos ali ao Petrópolis. Sim, sim. 10 minutinhos. Não, São Paulo é meia hora São no Paulo mínimo. muda. Então, isso tudo. Eu também sou assim. Atrasou 30 segundos, eu me torno insuportável. Né? Educação, a vida toda do esporte. É isso aí. 30 segundos, isso acaba comigo. E isso é até terapia, né? Eu tô aprendendo a lidar, porque do outro lado as pessoas têm os seus problemas, Não né? sabe o motivo. Exato. Porque ninguém quer atrasar de propósito, né? Eu fico muito. Gente, é muito hoje eu já pontual pergunto também, por quê, isso é pelo normal. menos. Isso é normal, tem que pra acontecer. Pô, eu queria fazer uma pergunta, achei bem importante também, já pro final, já. Mas, assim, o Rafa me ensina muito sobre isso, né? O Rafa é um cara... porque o atleta, né, o jogador de futebol no Brasil, ele tem uma questão que é a fama e grana, né? E o atleta, ele é liquidez, né? Porque ele é salário alto, fama, muita visibilidade, e tem que ter um controle emocional e de ego muito importante para tu se manter. E a gente já conversou bastante sobre isso, o Rafa passou muito ensinamento, e a maturidade que ele tem hoje, ó, depois de ter passado por muita coisa, e a vivência dele. E vocês estão numa ascensão muito grande, né? A empresa 6, 7 anos, 5 anos, aí crescendo cada vez mais. Vocês têm muita gente acompanhando vocês nas redes sociais. Vocês são sócios de um cara muito conhecido. Enfim, como é que vocês lidam com isso de ter essa visibilidade? Que eles falaram, pô, foi pra Goiânia pedindo pra tirar foto com a gente, né? Como é que vocês trabalham isso para manter o pé no chão, para continuar sendo quem vocês eram há 6 anos atrás? Com a mesma humildade, querendo sempre aprender, querendo sempre fazer isso, sabendo que vocês estão jogando um jogo cada vez maior, a vida de vocês mudando cada vez mais rápido, a tendência é isso se tornar cada vez maior, né? Como é que vocês trabalham isso hoje, né? Queria ouvir de vocês, assim. Oi, Danilo, claro, eu acho que a tua pergunta é bem pertinente, tá? Acho que todo mundo pergunta isso. Lidar com o ego, né? O ego é muito complicado. Eu, particularmente, tá? Acho que é uma pergunta muito individual, né, de cada um. Eu praticamente sou uma pessoa bem humilde, entendeu? Eu escuto a opinião de todos, falo com todo mundo, não tem problema nenhum. Aí se eu não falo, mesmo respondo, porque cara, às vezes a correria tá pegando, mas eu respondo todo mundo. E eu acho que essa palavra humildade, ela é em todos os sentidos. Tu conseguir atender todos, ter acesso. E principalmente, tu não esquecer tuas origens, entendeu? Acho que tu esquecer de onde tu veio, como é que tu chegou e o que tu fez. Então, claro, eu acho que eu também tenho uma parte do coach que eu faço, né, que eu sou o coach, né, eu tenho uma coach que ajuda a tu ter equilíbrio, porque é altos e baixos, sim. Às vezes tu tem um dia que tu não tá bem. Claro. Entendeu? Só que tem pessoas que não tem nada a ver com isso. Exato. Né? A tua filha tá doente, eu tenho que viajar. Cara, e o que eu faço? Eu tenho que ir, tem compromisso lá. Tem pessoas me esperando lá. Como é que eu faço isso? Vou chegar lá, vou tá, sabe? Vou atender, não, vou não sei o quê. Então, tudo isso tem que trabalhar, entendeu? O Rafa, ele sabe muito bem disso. Viajava todo final de semana. Tinha jogos quarta. Meio de semana, enfim. Metade todo, viajando. Pressão. Uma hora o cara explode. Então, eu não vi nascimento do meu filho pra jogar. Entende? É uma coisa muito... Tu tem que ir, tu tem que produzir. As pessoas não querem saber do teu problema. Rafa? Exato. Tu vê, teus filhos não volta atrás. Não volto. Eu nem tento recuperar, né? Eu só quero viver o daqui pra frente, porque talvez se olhar pra trás, tu chora o teu dia todo, porque as pessoas vão muito no dinheiro, né? Mas tem a vida, ela não volta. A pandemia nos ensinou, a vida não volta, tem que aproveitar. Isso que tu falou nos faz lembrar bastante, né? Porque, por exemplo, o Michael, como ele comunicou antes, falou antes, quando a gente começou o negócio, a filha dele tinha 3 anos. E eu não tinha filha ainda. Minha filha hoje tem 4, vai fazer 5 anos no mês que vem. Ela tem 4 anos. Então, eu vi a filha do Michael crescendo como?
nos videozinhos que a esposa do Michael mandava pra ele. Minha esposa grávida e tal, viajando. A gravidez da tua esposa tu não viu? Isso, falando. E hoje também. Trabalho. Então tem vezes... Mês passado foi a primeira vez que eu fui no balé dela. E eu falei pra minha esposa, não promete nada, não fala nada, que surgiu alguma coisa, que a pior coisa é tu prometeu alguma coisa, cumprir. Ninguém é obrigado a prometer, depois coragem pra cumprir. Eu vou tentar sair. Aí saí, foi. E aí ela ficou toda feliz. Então são coisas que eu e o Marco acabam não tendo. Teve um tempo atrás o Marco foi numa aula de tênis da Kai. Então isso que vai fazendo que... São outros ideais que tu vai tendo, tu vê a gratificação, então tu vê o lado positivo, né? De tu poder transmitir. Então, quando a gente foi lá em Goiânia, uma cliente que eu nem imaginava, eu nem tenho tanto contato com ela, o que ela falou para o grande público, cara, até de se emocionar e falar, cara, Parece que ela te legal conhece. que o nosso trabalho, eu não tô falando no meu, da MGT, ou do Michael, cara, esse segmento, ele pode trazer benefício. Quantos segmentos podem trazer? Quantos ouvintes aqui estão nos escutando, a gente pode tocar neles e eles disso fazer uma virada de chave pro negócio, pra vida deles. A gente não sabe. O meu mundo, o atleta, ele é uma empresa, né? O atleta de alto nível. Então, se alguém estiver assistindo, cara, procura vocês, porque vocês dão a solução e o atleta não consegue. Isso é uma das coisas que, até na nossa sociedade, eu não conseguia fazer outras coisas e me dedicar 100%, porque eu tinha um esporte, que ali acabava com a minha mente, com a minha vida, com o meu corpo, no sentido trabalho. Eu ficava 2 meses sem folga, cara. Entendeu? 2 meses sem folga, sem férias. Eu fiquei super, como se diz, fechado. Eu não dava valor para aniversário, para fim de ano, Natal. Desde os 13 anos sozinho, passava sozinho, então eu me tornei uma pedra. Então o que eu falo, o atleta, ele tem que se dedicar àquilo. Só que ele é uma empresa. E poucos atletas sabem como funciona o mundo tributário. Muita gente se aproxima, né? Porque visibilidade, dinheiro, muito aventureiro. Os caras acreditam em qualquer coisa. Então, acho que se tiver algum atleta vendo, é muito importante. É mais importante do que se imagina saber sobre isso. Uma vez eu tive um exemplo de um menino que estava do meu lado e não sabia o que era imposto de renda. E já ganhando bem, seus 20 e poucos anos. Falta de conhecimento. Informação. Busca da informação. É, uma preguiça... Sabe de reality, mas não sabe da vida real, sabe? Esse mundo de agora. Então, por isso que eu falo, se a gente atingir um cara lá do outro lado, que ele possa controlar a vida dele, dentro desse, né, negócio de tributação e tal, é muito importante, cara, porque eles são uma empresa. Empresa quebra, né? Quebra. Ou decola. Isso. Então, aí, ó, os jogadores aí que estão querendo parar, ou não, os que estão começando, porque hoje eles estão ganhando bastante dinheiro. Escute, isso é importante. E Danilo, da minha parte é o seguinte, eu continuo sendo o mesmo Michael, entendeu? Eu continuo me acordando às 10:45 da manhã todos os dias praticamente. Tu tem um avô espetacular, né? Teu avô é um fenômeno. Tem o meu avô espetacular, que eu já cheguei até falando de humildade. Eu já cheguei te abordando e falando que eu sou neto do Pernambuco. Então, tu vê justamente, né, a forma... Então, continuo visitando ele da mesma forma que eu vou, sempre lá, todos os domingos praticamente. Eu tento, né, o máximo possível poder estar junto. Sou um filho, presente familiar, enfim, né? Claro, o que acaba acontecendo, né? Como tu acaba estando tão obstinado pela tua operação, né? Hoje, parar pra pensar assim, praticamente uma hora meio que eu acabo tendo, fora familiar, o Eduardo, né? Que a gente acabou tendo uma relação muito próxima, né? Fora isso, então o teu nicho de amizade acaba diminuindo muito isso, né? Então é um preço que tu paga bem grande por isso, né? E muitas vezes na cabeça tu acaba pensando, puxa, as pessoas se aproximam pra querer alguma coisa, enfim, em troca. Acho que o Rafa deve ter passado muito por isso também. Mas acabo sendo a mesma pessoa, eu respondo todo mundo, recebo todo mundo. O Eduardo até às vezes puxa minhas orelhas, pô, tu ficar recebendo todo mundo aí, cara. Cara, qualquer um que bater lá eu atendo, entendeu? Sim. Então, mas é que a gente acaba sendo as mesmas pessoas. A gente, puxa, como o Eduardo falou no início, a gente tava panfleteando lá em Goiânia. Se estava certo ou não, mas é a forma como a gente é, como a gente ser. E eu vou te falar, cara, a gente vai estar velhinho fazendo a mesma coisa. Porque eu acho que a diferença tá aí. E aí tá a palavra que o Eduardo usa muito bem, que é o pertencimento, né? Fazer com que as pessoas te enxerguem vendo que tu tá pertencendo ao teu negócio, que tu pertence àquilo. As pessoas terem aquela curiosidade de saber como que o negócio funciona, né? Puxa, por que tem aquelas ideias? Por que a gente é daquele jeito? Por que a gente acaba sendo de uma forma mais descomplicada, mais simples de comunicar? Então, uma das coisas que a gente sempre coloca em tudo que a gente fala é o que a Marpa simplifica, né? Porque a gente é simples. A gente é muito simples.
Eu e o Eduardo, a gente come praticamente um PF todos os dias, né? Então, é a forma de a gente ser, a gente não tem nada de frescura. E, cara, esse é o nosso jeito de ser, entende? Se nos ligar no escritório, tu falar comigo, se me chamar no Instagram, eu vou responder, né? Muitas vezes, como o Eduardo disse, às vezes tu não consegue responder no início, mas uma hora eu paro pra responder quem for, entende? Então, esse é o nosso jeito, a gente não muda e acredito que a gente vai continuar sendo assim, né? Então, eu acho que a gente se dá muito bem com isso, eu não tenho nenhum problema com isso aí. Né? O Eduardo falou de simplicidade, a gente acaba sendo muito simples, até a forma de falar, às vezes. O Roberto fala, pô, você tem que cuidar com as gírias de vocês frente de cliente, vocês usam muito né, vocês usam muita complicação, possível. Não, parece. Cara, é nosso jeito. A empresa é simplicidade. Eu não vou mudar, entendeu? Não, por que mudar? Vou falar a palavra errada? Vou, mas é o nosso jeito. Entende? Então, é a vida real, né? O famoso azar, é assim que o mercado tá me entendendo e ponto final. Né? Gente, para a gente encerrar o nosso podcast, a gente tem um apoiador nosso muito importante aqui no nosso podcast, é quem acreditou no nosso projeto também, que é a KTO. É uma empresa que é apaixonada por pessoas, por probabilidades, e a gente tem uma pergunta aí que a gente sempre faz para os convidados. Eu queria que você falasse um pouquinho, onde é que foi o momento que vocês fizeram assim, a principal aposta que vocês fizeram no negócio de vocês, e que essa foi o que virou o jogo, a principal, né, aposta assim mesmo que vocês tiveram naquele momento, aquela encruzilhada que vocês fizeram. O all-in de vamos ou não, na loucura de vocês, qual foi o all-in da empresa? Tem vários. Eu ia falar exatamente, tem vários, né? Acho que dá pra escolher, o Marcos, Cada um se começar ou não vai escolher um, vai ter vários. Eu posso falar um assim, que o nosso all-in maior foi na pandemia. Ali foi o all-in maior, até eu não mencionei, mas a gente criou vários planos, A, B, C e o D. Né? Então, plano A, né? A gente ficou no plano A. Nem vou comentar o B, o C e o D, porque era começar tudo. O D, você sabe o que seria, né? Eu e ele só na empresa. Sim. Ali foi um all-in, porque o que a gente tinha em caixa, a gente investiu. Então, a gente sempre acabou tendo sempre uma reserva de caixa operacional na empresa, e ele foi all-in. A gente falou, cara, é tudo ou nada agora. Porque o mercado desmanchando, todo mundo quebrando, e a gente indo pra fora. Era vendedor nosso fugindo de barreira do exército, onde não podia estar na rua. Era eu e ele pegando avião, era eu e ele indo pra rua, era eu e ele mais o Leandro que tá conosco aqui, que é nosso CFO, o nosso coordenador que é o Luciano Zarotti, junto, sozinho dentro do escritório, junto com a nossa coordenadora que é a Denise. Então era só nós, então ali foi o all-in total da empresa. Eu posso te falar assim muito bem. Claro, o início também é um all-in, né? Porque tu bota toda a tua raça, tuas fichas na mesa e é o tudo ou nada. Mas para mim uma coisa que me chamou muita atenção, assim, marcou muito na história do escritório, foi nisso, né? Ali na pandemia marcou muito isso, né? E tá marcado até hoje, tanto que foi a primeira coisa que eu acabei falando isso. Porque era todo dia o Eduardo, a gente se ligava de manhã e vamos ou não vamos? Ele pegou Covid, eu peguei Covid. E vou te dizer assim, cara, se a gente tava com Covid ou não sei, mas a gente vai trabalhar todos os dias. A gente não deixou um dia de não produzir, nem um dia de não trabalhar. Entende? Tem que fazer máscara, vamos inventar máscara do escritório. Puxa, tem que usar máscara, usa 2 máscaras. Entende? Assim a gente vai fazendo. O all-in foi trabalhar. Muito. Usaram todo o caixa da empresa. Tudo. E pra mim, o all-in, pra simplificar, é o seguinte, ó. Foi do dia que a gente se conheceu, e resolveu fazer desse negócio um grande negócio. Porra. E aí a gente resolveu se expor, né? Que isso, acho que o Rafa sabe bem, essa palavra expor é simples, não é? Tu atinge teus amigos, atinge tua família, entendeu? Se ficasse tudo em cima de mim no marketing, tudo certo, tudo tranquilo. Mas as pessoas, elas vão além, né? A rede social ela é bom por um lado, é excelente por um lado, mas ela não é tão boa por outro. Né? Então a gente resolveu, esse foi o all-in, se expor e tu não desistir. Né? E tu não desistir daquele negócio, daquele teu objetivo, daquele teu ideal, das pessoas que trabalham contigo depende daquele teu emprego, das empresas que a gente acaba atingindo, diretamente, das pessoas que eu nem sei quem eu atingi e que eu melhorei. Por exemplo, essa empresa de Goiânia, ela falou que a gente fez muita parte em ela abrir uma outra filial, um outro supermercado. Quantas gerações de obras, de empregos ela gerou naquele ali? De impostos ela está gerando? Eu nem sei, eu não consigo ver. É entendível para mim, mas ela escutando, ela me tocava, entendeu? Eu falei, pô, que legal. Então, aquilo tudo que eu abri mão, da minha família, dos meus amigos, que eu e o Marco abrimos mão, então tudo aquilo é uma chancela. Não só o Roberto, nossos clientes, tudo tu vai vendo que tudo faz sentido para ti.
né? Então, tu gerar informação, tu criar, fazer disrupção, que é tudo muito complicado. Eu vou tentar fazer eu tô vendo que o mercado, ele é do jeito, mas ele dá para fazer de outro jeito. E isso tu é julgado, sem tu saber, pelas pessoas, né? O Rafa sabe disso muito melhor, porque o futebol como eu disse, cara, é o esporte é o principal esporte do país. É mais visível. Paixão dos O cara te ama num dia, te odeia no outro. Até comecei brincando, né? Falando que pra te ver, é tão marcante que eu tava vendo o jogo. Agora vai me amar, né? Pelo menos tão legal. Não, mas pior que eu não. Eu sou o cara que obviamente, sei diferenciar e tudo, mas eu sempre admirei o Rafa como jogador, assim. E eu admiro outros jogadores do Inter, posso dizer que eles, entendeu? Não tem esse problema nenhum. E o Rafa foi bem sucedido no clube que ele passou. E eu acompanhei. Eu gosto do futebol. Hoje eu também acompanho muito tênis. Não, porque o meu time tá lá na segunda e tal. Eu sei tanto futebol que eu cheguei assim pro Rafa de manhã. Tu jogou no Inter, né? Tu jogou no Inter, né? Tá sabendo. Pergunta básica. Mas é isso aí, cara. Tipo, cada passo que empreender, você tem que dar um passinho. Se vocês pararem aqui, vocês ficam pra trás, né? Tem que estar sempre evoluindo. Mercado. E cada passinho pra frente, muita coisa fica pra trás, né? Isso é o preço a se pagar. E todo mundo, cada um na sua história, está acontecendo isso. Vai deixar amigos, vai perder amigos, tu vai ser chato para aquele amigo. Aquela conversa já não te... né? Já não é boa para ti, já não faz sentido. E não é que você deixa, você apenas está trilhando o teu caminho. Então até as pessoas entendam que cada um tem seu jeito de ser, né? Exatamente. Cada um tem a sua história, né? Cada um tem a sua história. Gente, Edu, Michael, obrigado de coração por terem vindo. É muito importante para nós esse projeto. A gente quer, junto com vocês e com os convidados que a gente está trazendo, ajudar de alguma forma, impactar de alguma forma. A gente ama fazer essa rodada de conversar, de aprender. A gente aprendeu muito aqui com vocês, foi de muito valor, né? Posso dizer por mim, pelo Rafa, isso. Quem está assistindo a gente ou quem está ouvindo, peço para se inscrever, para acompanhar os próximos episódios. Agradecer todo o time da Marpa também, que foi super atencioso, esteve presente com a gente, né? E cada vez admirando mais o negócio de vocês e vocês principalmente aí. Danilo, eu tenho uma ideia aí. Acho que quem está nos ouvindo aí, quem está nos assistindo, a gente lançar aí uma pergunta, mas justamente trazendo já vamos fazer uma brincadeira com os ouvintes de vocês. Boa. Como a frase de vocês, o título é Foi lá e fez, né? Acho que alguém mandar uma história pequenininha, né? De quem foi lá e fez de fato, ser escolhida por vocês dois. Boa. E aí nós, MGT, a gente envia um livro nosso. Um kit energético. Um kit nosso com as pulseiras. Espetáculo. Acho que é bacana. Boa, gostei. Então tá. Me dê uma história curta aí de quem foi lá e fez, de fato. Então tá, a gente vai botar, a gente vai fazer uma postagem específica disso aqui no Instagram. E aí pode comentar ali, tá? Pode comentar ali. O melhor comentário a gente vai escolher junto, aí vai receber esse presente aí. Não existe escola melhor que essa, né? Eu acho que isso é super importante. Tá. Para quem quer empreender, poder ter acesso a um livro desse e poder usar na vida. Eu acho que para qualquer negócio que for, né? Manter um padrão de trabalho vai dar certo. Então, alguém vai se beneficiar e muito com isso. Muito obrigado. Mas, gente, primeiramente, eu queria agradecer então a vocês. Parabéns pela iniciativa. Vocês estão de parabéns. Eu acho, Danilo, que tu não podia ter escolhido um par melhor do que o próprio Rafa. Que o Rafa, de fato, é a pessoa... Foi julgado, foi testado, né? Cheio de cicatriz, né? Bastante amado, odiado. Massacrado. Né? Massacrado. Então, eu acho que ele tem história para contar, né? Para nós aí. Então, eu acho que é uma pessoa que traz muito assunto na mesa, experiência na mesa, sobre a parte de empreender, ser empreendedorismo, aguentar, né? De fato, não ter pena e nenhum problema de expor as cicatrizes, né? Que de fato é isso, são as histórias, são as cicatrizes que o empresário passa. Então, vocês estão de parabéns. Obrigado. E aos ouvintes que estão nos ouvindo aí, obrigado pela oportunidade. Valeu. Rafa e Danilo, muito obrigado pelo convite. Amamos estar participando, trocar as ideias. Até sugiro que se tiver mais episódio, a gente conte uma só das nossas histórias. Tem várias histórias. Falta. Os perrengues. Meu Deus, O tempo é curto para tanta história. Os perrengues nada chique, né? Porque tem os perrengues que é... Tem uns que a gente tem que cortar. Que seja o primeiro aí de muitas rodadas que a gente faça junto aí. E os ouvintes aí, muito obrigado aí pela audiência, parabéns pela iniciativa também. E contem com a gente sempre. E o que precisar, sabe que eu e o Michael, a nossa casa e a MGT tá à disposição aí. Obrigado. E eu, pessoalmente, muito obrigado pela presença de vocês. Eu entrando nesse mundo, eu aprendo muito, sabe? Eu escuto muito, então é muito importante para mim. Obrigado pelo tempo, obrigado pelas palavras.
E é isso aí, pessoal. Tamo junto. Vai dar Valeu, gente. Valeu, até o próximo episódio. Valeu, até mais. Abraço, Valeu. valeu. Tchau.